bem, pessoal? Estamos começando mais um episódio do CorongaCast. Hoje mais uma edição do Corongados e uma super convidada, mais uma pessoa que vai aqui enriquecer e muito o nosso debate, coisas importantíssimas para o Brasil, para a nossa evolução como país e coisas que não são devidamente abordadas como deveriam ser. Leonardo Palhano. Fala, Paulo. Fala, galera. Tudo bom? Hoje é com enorme prazer que a gente vai trazer uma advogada importantíssima no nosso país que trabalha diretamente com o sistema carcerário, com o sistema penitenciário. Tem projetos bem interessantes aí que vamos conhecer, mas principalmente a ideia aqui é fazer uma reflexão no nível social do que é o sistema carcerário, né? Do que a gente está fazendo, o que nosso Estado democrático faz com seres humanos, né, que por N razões são presos, e se isso verdadeiramente pode ser chamado de justiça, ou se é uma espécie de controle social, uma espécie de controle das camadas mais pobres e com menos oportunidades da nossa nação. Paulo, apresente a nossa convidada, por favor. Doutora Flávia Frois, advogada, presidenta do Instituto Anjos da Liberdade e ativista por direitos humanos, reconhecida pelo seu trabalho de defesa de pessoas denunciadas por crimes, como tráfico de drogas, incluindo peixes grandes que chamam a atenção da grande mídia, e coloca aí a sua credibilidade em prol também da luta pelos direitos humanos, o que é muito importante. E tem vários projetos, inclusive um agora que vai começar a tomar a mídia nos próximos dias, nas próximas semanas, que é o Herdeiros da Pena. Doutora Flávia, se apresente aos nossos ouvintes. É uma grande honra poder conversar com a senhora aqui no nosso podcast. Para mim, uma honra participar desse programa. Parabéns pela iniciativa. Acho que trabalhos como esse acabam levando informação, sobretudo nesses tempos em que o distanciamento social nos faz buscar o conhecimento de formas alternativas. Iniciativas como essa só podem colaborar para que a democracia, valores humanitários possam chegar a todas as pessoas. Bem, você apresentou um pouco do que é o meu trabalho. Eu sou advogada há 24 anos, atuo exclusivamente na área penal, mas eu estou à frente desde 2012 como presidente do Instituto Anjos da Liberdade, que é uma organização social de direitos humanos muito conhecida fora do Brasil, principalmente no mundo todo, né? Foi objeto de 26 documentários no mundo sobre os projetos que o Instituto fez. A gente trabalha, sobretudo, com usuário de crack, profissionais do sexo, sistema penitenciário, quilombolas, indígenas, pessoas com dificuldade cognitiva, doentes crônicos. Então, é uma estrutura, é uma instituição de uma envergadura muito grande na defesa de direitos fundamentais. A gente está sempre ocupando espaços políticos importantes, fizemos várias ações, estamos sempre no cenário político. Pedimos o impeachment do Paulo Guedes, por exemplo, do presidente Bolsonaro no ano passado, levamos ao TPI uma série de violações que acontecem no nosso país, levamos à Corte Interamericana, através da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, vários temas afetos a esses grupos vulneráveis com os quais o Instituto trabalha. Então, a visibilidade do Instituto é muito grande e muito necessária em razão dessa crise de identidade que existe hoje no Brasil, de entidades de defesa de direitos humanos que tenham essa pluralidade, essa envergadura. Hoje nós estamos em 22 estados do país e conseguimos alcançar esses grupos vulneráveis com uma envergadura maior, com uma órbita muito maior. Quando a gente fala de sistema penitenciário no Brasil, é importante falar que são 800 mil pessoas hoje encarceradas no Brasil, e orbitando ao entorno desses 800 mil encarcerados, a gente tem pelo menos mais de 10 milhões de pessoas, de famílias que diariamente sofrem violações de direitos sem que hajam cometido qualquer ilícito, né, dentro do nosso sistema de justiça. Então, é importante falar da família como coadjuvante, como alguém que cumpre pena juntamente com o detento, a despeito da nossa Constituição dizer que a pena não pode passar da pessoa do condenado, a gente chama de princípio da intranscendência da pena, mas ela é uma mera ficção constitucional. Na prática, a família cumpre pena junto com o apenado, é violada a todo momento nos seus direitos, nas suas garantias.
durante esse cumprimento de pena. Doutora Flávia, ainda dentro dessa sua apresentação, chama muito a atenção, né, a sua figura, né, como essa pessoa defensora de muita gente que acaba não tendo defesa, né, de muita gente que está sendo o tempo todo metralhada, literalmente, mas com relação a julgamentos de mídia, de imprensa, dessa questão, né, sensacionalista, dessa falsa guerra às drogas, né, que todo ano as drogas acabam vencendo, né, e quem está por trás disso também sempre acaba vencendo e essas pessoas não se mostram. Ao mesmo tempo, chama atenção, por exemplo, a reportagem feita com a sua figura da Marie Claire, né? Eu achei uma excelente reportagem, inclusive com ali, né, os jornalistas acompanhando a senhora numa questão ali, né, de recapitulação e indo até, subindo no Morro do Alemão, e uma imagem que chama muito a atenção, né, que é você conversando ali com sujeitos encapuzados, armados. Eles é covarde, entendeu? Tá vindo só pra guerra, não faz nada pelo estudo, não faz nada pelos hospitais aí, tá tudo aí, ó. Tudo parado, precisando de remédio, precisando das coisas. E a matéria relata a sua chegada, né? Você conversando com algumas pessoas que estavam dando autorização para a sua chegada. E ao mesmo tempo ter essa imagem, que é muito forte, obviamente, né? Porque chama a atenção, e encabeçar essas questões ligadas aos direitos humanos, de vestir realmente a camisa, né? De saber que vai precisar jogar em todas as posições, podemos dizer assim, quando você encapa essa missão de ir contra toda a imagem que as pessoas vendem, né, com relação à favela, com relação a quem realmente sofre com a questão carcerária no país. Como é que é isso? Porque eu achei muito interessante essa reportagem, a forma como você lida com tudo isso. Então, na verdade, eles são vítimas do processo de demonização que, as mais das vezes, cala a verdade dos fatos, né? Nós sabemos que ali não tem anjinho, né? Ninguém é anjinho, mas, por outro lado, é uma prática comum no Brasil esse processo de demonização para fazer, de fato, o controle social da pobreza. A ideologia do medo, a gente sabe bem que vem de jornal, vem de segurança pública como moeda de troca no jogo eleitoreiro, vem de instituição bancária. Então, na verdade, criar inimigos, né? A grande mídia ela faz isso de uma forma muito luxuosa, é importante para manter o sistema de justiça criminal girando, porque ele emprega milhares de pessoas através desse processo de demonização. E eu costumo dizer, trabalho sobretudo com homicídio de tráfico. Eu ouso fazer uma estatística aqui que pelo menos 9 em 10 casos meus clientes são inocentes. O que acontece é que, ao invés de investigar, fica mais interessante, digamos assim, para os maus policiais no Brasil colocarem na conta de um pária, né, de um anticristo, daquele que as pessoas já têm medo, né? Pega um famoso traficante e coloca na conta dele. Assim, não precisa investigar, não precisa dar satisfação. Quando não acontece algo mais grave, que é a extorsão desses traficantes durante as investigações policiais, eles colocam na conta, olha, se você não me der X, isso aqui vai ficar na sua conta. E isso é muito comum, infelizmente. Então, é preciso fazer um trabalho investigativo, eu já faço isso há 24 anos, fazer um trabalho para buscar a verdade, para desmentir, porque o Ministério Público não faz esse trabalho, o Ministério Público se presta como um mero faxineiro de luxo da burguesia, né, para fazer esse controle da pobreza, dos indesejáveis, mas ele come o peixe que a polícia dá para ele comer. Ele não está preocupado em buscar a verdade. A gente não tem polícia técnica no Brasil. Eu digo isso porque você tem uma cena, por exemplo, muito comum, né, processo criminal de pessoas encontradas mortas dentro de carros, né? A coisa mais simples do mundo é tirar uma digital, né? Tirar a digital do carro é a primeira coisa técnica que você há de fazer. Eu até acho curioso, hoje se regulamentou a cadeia de custódia da prova, né, através da Lei 13.694, né, o pacote anticrime, mas é preciso que haja uma estruturação e uma mudança de mentalidade, né, porque quem chega lá primeiro é o PM,
a cena é toda mexida, eles não têm sequer um durex para a perícia que chega para ver quais eram as digitais, eles entregam o carro no dia seguinte, quer dizer, um carro que poderia trazer mais elementos para uma investigação de homicídio, como a gente vê nos seriados americanos, nas polícias do mundo, mas aqui no Brasil a gente não tem nem o cuidado de preservar essa prova, que é local de encontro de cadáver. Não existe nenhum trabalho técnico que seja feito para se buscar a verdade. Por quê? Porque é mais fácil colocar na conta desse cara famoso. Então, essas incursões que eu preciso fazer, é óbvio, é uma área que tem toda uma territorialização, um domínio ali, né, daquele grupo. Então, para que eu faça investigação, e muitas vezes eu não estou fazendo investigação para aquele grupo. Como eu trabalho para grupos rivais de todo o país, às vezes eu estou indo fazer uma investigação de um cara que é inimigo do cara daquela área, mas eu tenho que avisar, olha, eu estou indo aí e tal, se você tiver como me ajudar, e via de regra eles ajudam sim. Até porque quando eles sofrem violações, ou as famílias deles sofrem violações, ou na comunidade alguém sofre violação, é na porta do instituto que eles vão bater, que eles vão encontrar acolhida naquilo que daquilo que é política do Estado, a política de abusar, de violar direitos e garantias fundamentais nessas comunidades mais carentes. Então, eu venho fazendo esse trabalho de defesa de direitos humanos há muitos anos, e agora, de 2 anos para cá, parece que, a despeito daquele outro trabalho que a gente fazia, houve um interesse das mídias, né? Primeiro foi a Elle francesa, depois foi o Diário de Notícias português, fizemos um documentário também no mesmo sentido para o canal M4 da França, e a Marie Claire, por último, depois fez um documentário também falando um pouco do que é esse trabalho, do que é ter essa, digamos assim, imunidade diplomática, como eu costumo dizer, de poder estar em qualquer comunidade, seja ela de milícia, aqui no Rio de Janeiro, né, que tem milícia, terceiro comando vermelho, amigo dos amigos. Então eu consigo transitar nesses espaços sem maior dificuldade. A gente tem contato com todas as pessoas, de todas as comunidades, com todas as lideranças, e isso é fundamental para que a gente faça não só o trabalho de direitos humanos, como o nosso trabalho investigativo de advocacia criminal. E ainda dentro dessa incrível matéria, né, da Marie Claire, da jornalista Natasha Cortez, ela menciona um pouco da sua história, né, que você mesma diz que você estudou direito para tentar ingressar num concurso público, e na época, quando você era muito jovem, ainda tinha a mentalidade de bandido bom ser bandido morto, né, que hoje ainda está muito em alta aqui nesse país, né? Mas você, na sua vida, começou a trabalhar, né, num estágio dentro do próprio Ministério Público, né, que eu, como advogado, concordo exatamente com tudo que você falou nessa sua última resposta. Eu acho que o sistema brasileiro precisa passar por uma grande reforma para realmente fazer justiça, né, porque a gente está longe disso. Mas você deixou essa mentalidade, né, como você mesma disse, de jovem fascista, para se tornar uma ativista pelos direitos humanos, né? E, inclusive, fazer merecer o novo apelido de Anjo da Liberdade, que começaram a te chamar assim, né? Conta pra gente, para os nossos ouvintes, como que foi esse processo dentro da sua cabeça, como que você pensava quando você iniciou o curso de Direito, e o que fez você mudar essa cabeça, porque eu acho que esse tipo de reflexão precisa urgentemente acontecer no nosso meio. Eu vejo que são pouquíssimos advogados, pouquíssimos juristas que têm essa mentalidade de fazer o direito servir à sociedade, né? E atacar as complexidades. Eu vejo mais que os juristas são meras engrenagens de um sistema que está podre, de um sistema que está servindo só o status quo, né? Os grandes líderes, as pessoas com muito dinheiro, ou com aqueles grupos políticos que controlam o país desde sempre, e do jeito que as coisas andam parece que para sempre. Então, como que foi esse seu processo filosófico de mudança de mentalidade? Eu acho que ele passou, Leonardo, primeiro pelo conhecimento, né? Parafraseando o mestre, o conhecimento de fato liberta. Eu fui fazer estágio na Baixada Fluminense como estagiária do Ministério Público, mas enquanto eu fazia o estágio do Ministério Público, olha que interessante, alguns dias eu auxiliava o promotor fazendo denúncias, alegações finais, em processos dentro daquela ideia que eu tinha, vou ser promotora de justiça e tal, e tinha aquela visão, realmente, era fã do Sivuca, né, que era o Bolsonaro da época,